Olá, bom dia. Hoje é o dia 25 de julho e nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 9, do verso 24 ao verso 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Osés, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, serão chamados filhos do Deus vivo. Esse texto de Paulo, depois de termos falado de Jacó, de Esaú, de Faraó, da rejeição de uns e aceitação de outros, do amor de Deus por Jacó e o fato de Deus ter rejeitado Esaú, Paulo, então, vai nos falar de como Deus, entre vários povos, Deus une esses povos num só povo. Cremos que o contexto da carta de Paulo aos Romanos é uma divisão que havia na igreja em relação à aceitação dos judeus que estavam de volta a Roma. Houve uma época em que os judeus foram expulsos de Roma e um outro imperador os fez voltar para Roma. Então os irmãos voltaram à igreja, à comunhão da igreja de Roma. E havia então um conflito ali entre os latinos e os judeus. E Paulo está aqui dizendo que Deus chamou para si um povo, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito no livro de Oséias. O profeta Oséias é um profeta que viveu uma época muito conturbada da história do reino de Israel, que será inclusive destruído algumas décadas depois. E a própria família do Oséias mostrava a situação espiritual da nação. A Gomer, a esposa do Osés, era uma esposa infiel, né? Que que tinha amantes, inclusive. E os próprios filhos, os três filhos da Gomer e do Osés, tinham nomes que demonstravam, que falavam da situação espiritual do país, não amada, abandonada. Vários nomes assim que falavam, que refletiam, inclusive, a situação do país, a situação espiritual. Inclusive, o verbo-chave do livro de Osés é o verbo conhecer, que vem da palavra penetrar, que é uma palavra íntima, que fala da relação entre o homem e uma mulher, e ali falava, então, da relação entre o povo e Deus. Por falta de conhecimento havia perdição, por falta de conhecimento o povo estava indo à deriva. E aqui Paulo vai citar esse texto para mostrar que na graça de Deus, tema das nossas meditações, Deus une povos. Deus faz para si um povo onde o povo não havia. Deus transforma essa situação de miséria, de desgraça, numa situação de glória. E aqui a gente seremos chamados filhos de Deus. Então esse texto me faz pensar num outro texto de Paulo, na carta deles à igreja, da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E se encontra então em Efésios, capítulo 2, do verso 12 até o verso 19. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando para os habitantes, para as pessoas da igreja em Éfeso que não eram judeus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma montanha, uma grande separação entre os povos. Deus a destruiu pela cruz de Cristo. Eu falo sempre que um exemplo disso está aqui na nossa igreja Batista da Costa Basca, que é uma igreja francesa, uma igreja de fala francesa, uma igreja fundada por franceses, mas a um determinado momento da nossa história, no ano passado, por exemplo, a gente contou 26 nacionalidades diferentes, do Oriente Médio, da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, 26 nacionalidades diferentes. E todos vivemos como uma família, somos uma família. Utilizamos a mesma língua, que é a língua francesa. Existem pessoas que falam todas as línguas, chinês, árabe, português, espanhol, finlandês, alemão, mas somos uma família. Éramos separados, mas somos uma família. Na sua carne, ele diz, ele derrubou essa barreira. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo
dos dois um novo homem, fazendo a paz. Não só um novo povo, mas um novo homem. Numa versão inglesa, ele diz numa nova humanidade. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto também. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que interessante, somos filhos do Deus vivo, ele diz em Oséias, citado por Paulo em Romanos. E a gente vê aqui que esse projeto é um projeto trinitário. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai pelo meio do Espírito Santo, em um mesmo Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando para que um só povo exista. Nós somos um só povo. A divisão não é possível no corpo de Cristo. Já pensou em dividir o seu corpo em várias partes? Você morre. Não podemos dividir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, formado de judeus e de não-judeus. E isto é obra da graça de Deus. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Que possamos andar nesta unidade, mesmo que na sua igreja vocês sejam da mesma nação, todo mundo fale a mesma língua, mas de repente existem divisões sociais, por exemplo. Paulo, inclusive, escrevendo aos Efésios, vai falar dessas divisões sociais também. Mas nenhuma dessa divisão existe. Por quê? Porque Deus já destruiu em Cristo Jesus a parede, o muro, a montanha que separavam os povos. Onde não éramos chamados, não seríamos chamados povo de Deus, seremos chamados filhos do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. E se você ainda não é filho do Deus vivo, abra a porta do seu coração para que a obra trinitária do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, possa ser operada na sua vida. Que Deus te abençoe.